assim, falar da Cipó é bem curioso e diferente. Até ouso a dizer que foi aquelas inspirações que aparecem em algum momento da tua vida, e eu já tinha uma ideia que quando eu entrasse na empresa, que a gente trabalha, a empresa da minha família trabalha há 25 anos com essa parte de velas. Então, quando eu fui para lá ano passado, eu já tinha mais ou menos uma ideia de que eu queria fazer algo diferente, mas eu não tinha a menor ideia do que seria isso. E aí acabou que as coisas foram meio que acontecendo muito naturalmente. Eu comecei a ter a ideia que eu queria um pote de vidro, porque eu já tinha referência de um produto que trabalhava dessa forma, eu achava muito bonito, muito sensível. E eu não sei realmente te dizer quando foi que surgiu a ideia de ter a minha tampa de Meriti, só sei que surgiu. E eu não tinha nenhum contato, não tinha nenhuma pessoa, até que um dia veio na minha cabeça uma amiga que eu tinha conhecido, e ela tinha uma fala que ela sempre dizia que ela guardava todos os cartões de visita dela. E eu falei, por que não essa pessoa não tem um cartão de visita de alguém que trabalhe com Meriti, já que ela trabalhava muito nessa área, conhecendo pessoas. E eu resolvi entrar em contato, e por sorte ela tinha um cartão de visita, e esse cartão de visita já tinha mais de 5 anos, então ela falou, olha, eu tenho um cartão, mas faz mais de 5 anos que eu não falo com essa pessoa, mas tenta. E graças a Deus esse cartão era o cartão que era do Joel, que hoje em dia é o artesão que faz as minhas tampas de Meriti. E o Joel foi assim incrível ter cruzado na minha vida, porque ele foi a primeira pessoa com quem eu falei de fato da ideia e que disse que vai em frente, eu acredito muito nesse projeto, eu acho que vai ficar muito lindo e a gente vai trabalhar e eu vou te ajudar em tudo que for possível. Então esse primeiro aval assim do Joel foi que me deu em acreditar que seria possível. E foi muito bacana conversar com ele, escutar a história dele. Então a Cipó nasceu, esse foi o primeiro passo da Cipó, começou pelas tampas dela. Quando a Mariel me pediu para fazer essas tampinhas, para mim foi um desafio muito grande, porque até então eu não tinha feito, eu fazia coisas redondas mais grandes assim. Então isso demandou eu criar outras formas de como fazer. Mas aí quando eu comecei a fazer isso, ele começava a quebrar. Às vezes quando eu estava terminando de fazer a tampinha bem aqui, ele quebrava. E como ele é um produto natural, eu teria que usar algo que fosse natural, para que eu conseguisse fazer esse círculo sem quebrar. E aí eu fiquei me lembrando que uma vez eu estava com umas placas de Meriti, botando para ela secar melhor, estava no sol. E era no inverno, então antes eu deixei lá e esqueci. Aí o que aconteceu? Pegou uma chuva. Quando ela pegou uma chuva que eu tirei de lá, no outro dia eu fui colocar ela no sol, ela fez isso aqui, ó. Ela ficou côncava, né? Fez aquele... Aí eu fiquei me lembrando, né? Quando estava quebrando as coisas, eu me lembrei. Quem sabe se eu molhar esse Meriti, eu não vou hidratar ele, ele vai conseguir fazer esse fechamento perfeito. E depois teve todo o trabalho de procurar o que é que ia compor esse meu produto. Quando eu comecei a pensar sobre ele, eu já tinha muito em mente que eu queria algo, se eu estava falando de Amazônia, eu achava importante traduzir a Amazônia da forma mais pura possível, que é na preservação dela. Então eu queria que fosse um material biodegradável, sustentável. E por incrível que pareça, eu demorei praticamente 6 meses para encontrar esse meu material. Até que um dia eu acho que o meu pai, que conhece todo mundo desse ramo, se compadeceu comigo e resolveu dizer, eu tenho um contato. Depois de me ver sofrendo assim por 6 meses de não encontrar as pessoas que eu queria, ele entrou em contato com uma pessoa que fazia a cera vegetal, que a gente usa hoje a cera de palma. E aí veio e foi quando a gente começou de fato a tornar aquele produto realidade, que antes assim, eu tinha a minha tampa de Meriti pronta e eu não tinha a base do meu produto, que era o mais importante. Então de lá chegou a cera vegetal, depois eu fui fazer o trabalho de essências, que eu queria também algo que tivesse, na verdade, todas as notas. Eu queria que tivesse uma essência suave, queria que tivesse uma mais cítrica e queria uma madeirada, que é o que mais representa a gente, que inclusive foi que levou o nome da marca, que é a Casa Cipó, que, assim, traduz muitos dos nossos cheiros, sabe? Os nossos aromas. E aí a gente passou por todo esse processo. No início eu não imaginei que eu fosse conseguir encontrar tantas pessoas no meu caminho para estar trazendo bastante da nossa região. E eu fico muito grata de ter encontrado em um curto espaço de tempo
pessoas que trabalham de formas distintas e assim, com muitos valores, sabe? Com muita sensibilidade. Uma pessoa trabalha com cerâmica personalizada, a outra pessoa trabalha com uma certa forma de cestaria. E, enfim, acaba que isso me faz ver que a ideia da Cipó é propagar muito do que a gente tem aqui na Amazônia, não só em termos de produto, enquanto biodiversidade, mas pessoas que são talentosas e têm muito a contribuir para o mundo em termos de produtos, de trabalhos. Então, hoje a Cipó tem muito essa ideia de fazer grandes colaborações. Hoje em dia eu não tenho nem um pouco essa vontade de ter os meus produtos apenas. Quanto mais pessoas eu conseguir trazer para dentro da Cipó, para fazer colaborações e a gente está crescendo juntos, para mim é o mais importante, de a gente conseguir propagar as pessoas que são da terra e que têm lindos trabalhos que podem aí aparecer em vários outros lugares. Então, eu quero que seja uma porta de abertura, assim, para a gente estar falando de Amazônia. E a Cipó, ela é o meu reencontro com a minha essência, com as minhas origens, com o meu local de nascimento, de crescimento, com o meu eu, na verdade, né?